Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Terapeuteando. É aquele papo de terapeuta para terapeuta, onde nós compartilhamos os nossos desafios na prática clínica, as nossas descobertas, de verdade, o dia a dia de um terapeuta, porque muitas vezes tem muitos desafios, tem muitas descobertas, muitas coisas que a gente gostaria de dividir e aqui a gente está encontrando este canal para divulgar para você que também é um terapeuta. E se você não é, você também é muito bem-vindo aqui. Hoje eu tenho duas convidadas especiais aqui para conversar um pouquinho sobre os nossos desafios na prática clínica, dividir abordagens diferentes. Então eu vou apresentar cada uma de vocês. Soraya, você é psicóloga, né? E você trabalha com algo chamado psicologia corporal. Isso, terapeuta psicocorporal. Psicocorporal. Depois eu vou pedir um pouquinho para você me explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? As suas bases. E a Patrícia Della Torre, eu também sei que você trabalha com o corpo, mas é mais na base haitiana. Certo, correto. E com foco também em crianças e família. Perfeito. Muito legal. Então a gente tem muito que conversar aqui, né? Eu sei Sim. que vocês fizeram a minha formação de cura de feridas pré e perinatais. Eu tô curioso para saber como isso agregou no trabalho de vocês e também o que vocês notaram na prática clínica de vocês, o como vocês desenvolvem o trabalho de vocês e, além de tudo, a gente falar sobre os nossos desafios na prática clínica. Ok, muito bem, muito bem. Soraya, me explica um pouquinho mais, né, o que é essa psicologia corporal, que você está dando esse nome. Obviamente eu entendo que você trabalha mais com o corpo, mas me deixa entender mais a fundo. Uhum. Bom, eu trabalho a via de acesso, né, ao inconsciente, às questões mais profundas do paciente, então é através do corpo. Né? Então, existe todo o espaço verbal, mas no espaço verbal eu estou mais interessada nas sensações da pessoa e o que vem através disso. Né? Então, é um trabalho de, primeiro, consciência corporal, né? A pessoa se familiarizar com o que são as sensações. A minha pergunta principal no meu trabalho é: quais as sensações? E isso, só isso já é um outro campo, né? Que a pessoa geralmente está tão mental que ela fala, o que é isso, sensações, né? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo no meu corpo? Então, meu trabalho, basicamente, primeiro é fazer essa psicoeducação corporal, vamos dizer assim. O trabalho consiste da pessoa perceber as sensações, levando a própria percepção às sensações, ou também envolvem toques? Isso, a pessoa, então, primeiramente, ela chega, né? E eu convido ela a perceber como ela está naquele momento, quais são as sensações, e ela entrar em contato com isso, né? E aí depois eu vou fazendo um trabalho de toque para justamente ir dando esse contorno, né? Ela vai percebendo o contorno corporal e vai trazendo a presença também, né? É um trabalho de estar mais presente ali naquele momento, né? E aí a gente tem um segundo momento onde eu vou me aprofundando. Então, os toques são sempre, vamos dizer assim, tem uma estrutura básica, né? E a partir desses toques, a pessoa ela vai se familiarizando sempre com os mesmos toques, nas mesmas regiões. E a partir disso, o que ela traz, a gente vai trabalhando no corpo, né? Então, eu vou propondo alguma massagem, algum trabalho, ela vem com uma sensação mais na cabeça, né? Então, eu proponho um trabalho ali, ou às vezes não é nem justamente ali, mas que eu sei que tem um reflexo. Se eu trabalhar uma postura, por exemplo, né? Ela pode trazer conteúdos do que ela realmente está falando ali, do que ela quer me dizer. E aí a partir disso a gente vai entendendo, né? Vai fazendo uma análise mais profunda do que ela quer dizer com isso, o que isso remeteu a ela, né? O que é essa sensação? Às vezes é uma memória que ela traz, muitas vezes, inclusive, né? Uma memória de infância, de períodos que nem ela mesma não entende, né? A gente vai... São pistas. Então, eu vou caçando essas pistas, eu vou entendendo, né, onde isso vai me levar. Né? E o trabalho
da formação, quando eu fui para a formação, justamente eu fui entendendo que esses sinais, né, que a pessoa traz, das sensações dela, muitas vezes está falando do período realmente pré e perinatal. Eu acho muito legal isso, porque para mim, e pode ser só para mim, é um tabu falar que o inconsciente reside só no cérebro, né? Por quantos anos a ciência ela se focou em querer desvendar o ser humano através de lugares específicos no cérebro apenas, que se ativam e que se despertam. E a gente está retornando agora, pelo menos é a minha percepção, nesse trabalho envolvendo também o corpo. E eu digo isso porque o inconsciente também está no corpo. Inconsciente, para mim, são informações que ainda não se tornaram conscientes, não é uma entidade dentro de nós. E encontrar essas vias de acesso, né? Além da própria fala, e ela pode ser uma via de acesso, mas o corpo é uma fonte riquíssima de nós trazermos informações que a pessoa ainda não tem consciência de suas vivências, principalmente as vivências precoces, né? Antes do hipocampo estar formado, dos 2 anos para trás, e principalmente do período gestacional. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E eu acho que o nosso papo aqui vai ser legal, porque você também, né, trabalha com essa psicologia corporal, só que com base haitiana. No que se difere? Como você explicaria, Patrícia, um pouquinho do seu trabalho? Pegar o gancho com a Soraya e com o que você está falando. O corpo, ele guarda as marcas, né? A gente tem o impacto inconsciente e o corpo vai guardando as marcas do que vai acontecendo com o nosso inconsciente. Isso acontece desde lá da barriga, da gestação, que o bebê ele vai recebendo as informações e ele vai registrando tudo isso. E depois, com o nascimento, primeira infância, segunda infância, isso vai sendo reforçado. Então, na psicologia corporal, a gente leva muito em consideração isso, já as sensações, as impressões, as vivências que o bebê tem dentro da barriga e como isso vai ser reforçado primeira e segunda infância. Então, quando eu soube que você estava fazendo a formação, eu falei assim, lá, olha que presente, porque vai poder aprofundar ainda mais, né, nesse campo, nesse universo do bebê, que é onde realmente a nossa história começa. E o que acontece quando a gente está falando em relação à psicologia corporal? Nós temos couraças energéticas. Então, nós temos vários segmentos, são 7 segmentos no corpo, que vão ficando encouraçados e a gente precisa liberar isso, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando dentro da terapia, em algum momento a gente também vai ter a massagem, o toque, né? Que chama vegetoterapia. Então, também existe o trabalho com toques. Existe um trabalho com toque. Mas a gente também opta, se o cliente não se sentir à vontade, da gente fazer isso só conversando. Mas em algum momento ele também vai dar essa permissão. Para a gente fazer esse desbloqueio de couraça, para que a pessoa esteja liberada e mais apta para poder ter recursos, né? E estar mais funcional na vida. Entendi. E isso vem das bases haitianas. Haitianas. Que legal, porque assim, casa muito, né, Muito. com o que a gente estuda e aprende no campo da psicologia pré e perinatal, né? Sim. Que o que acontece ali nos períodos iniciais de gestação, nascimento, ele pode ser amenizado na primeira ou segunda infância, ou pode ser completamente reforçado segundo as vivências que eu tenho, né? Então, é legal que esses conceitos, eles não se conflitam, eles se complementam. E mais do que isso, trabalho no campo pré e perinatal, porque é uma fase pré-verbal, é uma fase pré-pensamento, não é o cérebro a primeira parte a se desenvolver quando nós estamos sendo gestados, né? Então, o trabalho com toques, ele se faz extremamente necessário, né? Tanto enquanto para despertar, trazer o material inconsciente, quanto para dar suporte ao corpo, né? Para que algo dessas informações possam serem liberadas, o que eu chamo de completações de movimentos, né? E uma reorganização, não só, né? Essa é a minha visão, não só energética, mas existe sim uma reorganização energética, mas também uma organização visceral, né? Em termos de sistema nervoso, sistema emocional. Nervoso, exatamente.
né? É legal que isso não conflitou com o que você já sabia, porque justamente é o campo da psicologia pré-perinatal. Conflitou com o que você já sabia? Não. Agrega Aham. completamente. Justamente, você é psicóloga clínica também, né? Sim. O que eu noto muito, os pacientes que eu tinha só verbal, e depois que eu comecei a trabalhar com eles usando o corpo, eles relatam, né, isso. Nossa, eu nunca poderia ter acessado isso se a gente não Sem trabalhasse no toque. corpo, porque justamente se trata de memórias que a pessoa não falava ainda, não tinha essa organização. Né? Exatamente. Então, é claro que existe um pouco mais de resistência, talvez, né? Mas quando a pessoa entende isso, né? Existe um vínculo e tal, e você pode tocar e tem essa proposta, é muito como deslancha, assim, o trabalho. Muito bom. No trabalho que você fazia, porque no trabalho haitiano eu já vejo que era considerado o período pré-natal. No trabalho que você já fazia, existiam essa inclusão das memórias pré-natais e de nascimento? Sim, a partir do nascimento, né? Então A as partir memórias... de gestação e nascimento. Gestação também. Sim, sim. Se em algum momento eu estiver trabalhando ali, pode vir memórias, sensações desse período, né? Mas gestação e pós-nascimento. Não. Então, isso foi um divisor de águas para mim, porque faz todo sentido, toda a questão pré-concepção também, né? Sim. Então... Eu acredito que a psicologia pré-perinatal, né? Ela inclui de uma forma muito bonita e elegante esses estágios da pré-concepção, né? E nós que já nos submetemos a vários desses trabalhos, a gente sente, vamos dizer assim, na pele o como é, né? Essa experiência de pré-concepção. Que legal, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu tenho aqui duas psicólogas, né? Não sei se vocês sabem, eu iniciei psicologia, na verdade eu iniciei 3 faculdades, não concluí nenhuma, né? Eu preferi seguir caminhos onde meu coração realmente residia, né? Hoje faz mais ou menos 15 anos que eu sou terapeuta e 10 dedicado à psicologia pré-perinatal com mais ênfase. E eu tenho contato com muitos psicólogos, tanto nos cursos, nos trabalhos que a gente executa. E eu ouço muito uma frase: eu não aprendi isso na faculdade. Então, se a gente pudesse conversar um pouquinho, né? O que a faculdade não ensina, o que a faculdade não traz, ou talvez vocês, sendo psicólogas, possam dizer até onde a faculdade vai, né? Qual é essa iniciação, o que ela traz e o que ela não traz. Tá. Na faculdade a gente vê muito psicologia do desenvolvimento, né? 1 e 2. A gente faz os estágios, né? Do desenvolvimento infantil, a fase de embriologia. A gente vê algo sobre o sentimento do bebê, como o sentimento da mãe afeta o bebê, mas não passa nem perto do que a gente está aprendendo agora, né? Do fato das impressões que são fixadas, vamos colocar assim, no bebê, né? De como o pré-nato ele tem o sentimento de culpa em relação a alguns sentimentos da mãe, como ele se sente. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quando os pais ficam, por exemplo, decepcionados em relação à questão do sexo, da mãe não saber que está grávida, como isso impacta. E aí vou até trazer a minha história aqui, né? Ter essa percepção, para mim, doeu meu coração. Foi algo que eu pude experienciar isso. Quando minha mãe deveria saber que eu existia, minha mãe não soube. E isso me trouxe uma dor muito grande e a sensação de ser invisível. E eu trouxe isso para a minha vida. E trago isso até hoje, eu tenho que ficar muito atenta, né? Porque é um padrão de ser invisível. Ninguém explica isso na faculdade. Uhum. E quantos clientes, às vezes, sentavam comigo na frente e falavam assim, eu sou invisível, ninguém me vê. E se eu não tivesse tido essa experiência, se eu não tivesse adentrado nesse campo,
que explicação eu daria para essa pessoa de forma tão precisa e que realmente tocasse ela e fosse curativo do ponto máximo, como é curativo a psicologia pré e perinatal. Então, assim, na faculdade, a gente não entra em contato com esses detalhes todos de forma profunda, porque, de fato, tudo que o bebê vai experienciar dividido nos trimestres, né? Porque a gente sabe que em cada um deles o bebê está em fases completamente diferentes. Isso vão trazer impressões que vão se recapitular ao longo da vida se não forem olhados da forma correta. E às vezes a pessoa nem sabe por quê. Continua lá repetindo, até que aquilo seja compreendido e olhado, porque o bebê precisa ser visto. Na faculdade, você falou que então já se falava algo que o bebê experiencia os sentimentos da mãe, etc, né? E sobre a fase entre concepção e implantação? Nada. Nada. Não. E são memórias celulares. Sim. Né? São as bases mais profundas, né? Quando você traz essa experiência, eu acredito assim, que a gente poderia até explicar, olha, isso aqui, você se sentir invisível é porque a sua mãe não percebeu você estando, sendo gestado ali, que você estava ali. Quando a gente considera, né, que esse período pré-natal, ele é pré-cognição, ele é pré-pensamento, não tem um cérebro ainda formado, né? Essas informações, elas estão registradas de outra forma. Então, muito que eu vejo nesse trabalho não é só o indivíduo entender cognitivamente. Agora eu entendi, não tenho mais isso. Obviamente que o entendimento cognitivo, ele faz parte em alguma etapa do processo, mas o entendimento mais profundo de nós sabermos acessar, inclusive através do corpo, onde estão alojadas, como foram organizadas essas informações nesse indivíduo. Porque principalmente não é uma informação única, né? É um conjunto de experiências que vão se amontoando entre desafios e memórias lindas também, experiências lindas, vão se amontoando e vão criando a minha maneira de estar na vida, né? Então, eu acho que a grande diferença é isso que a gente tem hoje. E eu fico pensando na faculdade, por mais que possa se trazer conceitos teóricos e técnicos, que já é algo importante, mas não tem como ser vivenciado o campo de experiências. Sim, porque hoje em dia, né, no campo da traumatologia, se diz muito, ninguém aprende a curar traumas lendo livros. É muito importante entender teorias, mas você precisa experienciar, porque um trauma não é uma experiência cognitiva. Ele é uma experiência muito mais armazenada no corpo, né? São os resíduos da experiência que ficam em diversos sistemas biológicos, né? Então, ter esse entendimento é muito importante. Eu fico me perguntando na faculdade, então agora todo mundo vamos experienciar isso. Eu penso, eu vou além contigo. Em alguns lugares nem tem abertura para isso. Para quê? Abertura para quê? Experiência sentida. A experiência sentida. Isso ainda, eu acho que nós vamos precisar avançar um pouco. Talvez eu esteja aqui sendo, sei lá, preconceituosa em relação a isso. Faz alguns anos que eu estou afastada do meio acadêmico. Mas, assim, eu acho difícil mesmo trazer isso para o acadêmico, porque ainda existe na academia essa situação de muito da necessidade de se provar e é muito fechado, né? E assim, experimenta que a gente prova que acontece, experimenta que a gente prova que existe. Isso não né? tem dúvidas. Mas só abre espaço. Mas de maneira geral, às vezes eu vejo, alguns colegas, algumas pessoas escutam a gente falar, ficam olhando pra gente como se a gente fosse de outro planeta, né? Assim, ó, vem participar, vem experienciar, vem viver isso e você vai se apaixonar e eu tenho certeza que você vai mudar completamente a forma como você vê as coisas, porque isso muda a visão da gente de tudo. É impossível para mim hoje, depois de ter entrado nesse campo, não olhar, não só para as crianças, para os pais, né? Olhar para as pessoas com um profundo amor, com uma profunda empatia
Porque a gente já começa a reconhecer algumas histórias, só da pessoa sentar na nossa frente, a gente vê ali, e todo o sofrimento que ela traz ali, que ela nem sabe, né? E como aquilo poderia estar mais leve para ela. Então, a gente sente muito amor. É um trabalho que envolve muito amor. Muito além da teoria, né? Muito além da teoria. Muito. E na sua visão, Soraya, o que a gente não aprende na faculdade que você experiencia no seu trabalho, que você veio se desenvolvendo, que é fundamental também nisso, né? E eu só quero me deixar claro aqui que eu não estou falando que as pessoas não devam fazer faculdade, muito pelo contrário, né? Importantíssimo. Sim, eu convivo bastante com psicólogos que acabaram de sair da faculdade, né? Inclusive, eu acolho esses psicólogos, né? Então, eu acho que todos eles têm esse profundo amor, as pessoas querem muito ajudar, né? A grande questão é que o trabalho pessoal mesmo. Então, a faculdade, ela te abre muitas visões de muitas abordagens. Então, muitas vezes o psicólogo fica muito fixado numa eu gostei mais dessa. Claro, a gente vai ter mais afinidade com uma ou com outra. Não tem nada de errado gostar de uma. Não tem nada de errado, né? É bom até, né? Você vai se estudar mais, você vai se aprofundar mais ali. Todas se agregam de alguma forma. Mas acho que a grande questão é realmente o trabalho pessoal, né? Então, na faculdade, isso, na minha opinião, deveria ser obrigatório. Um psicólogo que quer ser um psicólogo, ele precisa fazer terapia, né? Isso não é obrigatório na faculdade. Então, eu acho que quando o psicólogo se forma e ele tem essa vontade imensa de ajudar, né, e tal, mas ele chega na prática e aí sustentar aquilo que você escuta. Como é que é isso, né, lá dentro? Como isso ressoa dentro dele se ele não tem esse trabalho? Ou se ele tem uma coisa muito, né, ali, mais superficial, né? Não, eu já vi isso. E hoje se fala muito da questão científica, né? Não, mas isso não tem comprovação científica. Então, eu vejo que muita gente se apoia também muito nisso. Eu vou fazer uma coisa que tenha comprovação científica porque tem resultados. A própria psicanálise, né? Não tem. Justamente. Né? E é algo que a gente vê efetividade, né? Ela tem a sua profundidade, tem o seu lugar, né? Então, às vezes, somente querer provar as coisas através de métodos científicos é reduzir a experiência humana, uma vez que a vida tem muitos mistérios, né? Eu acredito que a ciência pode, em algum momento, explicar muito sobre nós, funcionamento, mas a própria ciência, por exemplo, ao se focar somente no cérebro, peraí, tem algo muito maior por debaixo do cérebro que é o corpo. Hoje a gente sabe, existem neurônios no coração, neurônios no nosso intestino, então são muitas informações, né? Então, às vezes esse querer somente provar e validar algo pela experiência científica, a gente pode reduzir muito a experiência humana, né? E quando você fala, todo terapeuta deveria fazer terapia, isso... Aqui talvez o assunto se expanda muito, porque também qual tipo de terapia, né? E eu acho que todas têm o seu lugar. Eu acho que a gente vai buscando, é um caminho, né? É uma jornada mesmo. Então, o psicólogo, a pessoa que quer ser um terapeuta, ele tem, obviamente, questões ali, né? Que precisam ser cuidadas, né? Então, eu acho que é isso, é você começar de algum lugar, né? Seja ele o qual você sentir que deve ser. E isso foi o que aconteceu comigo. Isso vai te levando a questões mais... Eu vou sentindo e vou buscando aquilo que vai fazendo mais sentido. Então, a prática do terapeuta, minha, eu vejo muito isso, assim. O que eu busco é um alinhamento, uma coerência daquilo que eu sinto que faz sentido para mim e aquilo que eu posso proporcionar para o meu paciente, para o cliente. Eu acho muito legal isso, porque tem muitas coisas que vão fazer sentido para nós. A gente vai, eu vou estudar mais essa área, mas eu acredito que seja um erro falar só isso é o certo, né? Essa é a linha certa, essa é a linha errada. Eu acredito que todas têm o seu lugar, e quando se cria esse certo viés meio fanático de algumas pessoas, a gente de novo restringe a experiência humana, né? O que me encanta no campo pré e perinatal é uma única coisa, né? Nenhum ser humano nasceu de um ovo, todos passaram pela experiência,
de serem concebidos, gestados, nascido, né? Então tem muitas informações e isso inclui muitas abordagens, né? Muitas visões e também convida a própria pessoa a se descobrir em um nível que talvez vá além de alguma teoria, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o próprio campo da psicologia pré-perinatal enfrentou muitos desafios no início. Então, os próprios criadores, né, as pessoas que encabeçaram esse movimento foram ameaçadas de morte, ameaçadas a serem presos, loucos, né? Porque a própria comunidade médica, de novo, olha a ciência, não validava aquelas memórias espontâneas, seja em trabalho corporal, fossem trabalhos com a consciência alterada, hipnose, meditação ou qualquer substância, quando elas traziam essa informação de dentro do útero, não, são memórias fantasiosas. Por quê? Porque, cientificamente, estruturas específicas, como o hipocampo, só termina, que tem um papel na memória, só termina de se desenvolver com 2 anos de idade. O sistema não está mielinizado ainda, então a informação se perde, né? Então, por isso eram desconsideradas essas memórias, e felizmente, eu acho que assim, hoje é muito fácil falar de psicologia pré-perinatal, porque também esse pessoal, né, das constatações científicas, poxa, a gente tem muitas, né? Tem um pessoal que trabalhou arduamente, dedicaram uma vida para realmente constatar e comprovar, né, a veracidade das memórias pré-natais e a importância, a dimensão deste trabalho e que está longe de excluir outros trabalhos, né? É um trabalho inclusivo. Ele não exclui. Ele não fala, aqui existe a verdade absoluta. Pelo contrário, né? Com muitas abordagens vão encontrando... Aqui cabem mais abordagens, né? Aqui é muito lindo isso da psicologia pré-perinatal, porque realmente ela inclui, ela agrega, né? E ela faz esse trabalho. Mas hoje talvez fique muito mais fácil quando a gente pensa que em algum momento eles achavam que poderiam fazer cirurgias em bebês, por exemplo, sem anestesia, porque eles não sentiam dor, né? Então, que bom que veio evoluindo e que hoje a gente tem essa consciência e esse olhar que, apesar de não estar com o sistema nervoso completamente mielinizado, pronto ainda, né? Mas perfeito. Tem memória celular, né? Perfeito. Tem memórias em múltiplos níveis. Em camadas. A gente que experienciou isso não tem como negar. Não. Né? E eu já cheguei a ser questionado, né? Por exemplo, por médicos, mas isso é fantasioso, é sugestão que você recebeu. Poxa, isso transformou a minha vida. Então, que as pessoas aprendam a dar sugestões que, de fato, consigam apoiar e se encontrem com uma verdade mais profunda de alguém e realmente transforme a vida dessa pessoa. Porque eu pude experimentar, né, na minha própria vivência, enquanto pessoa, o quanto a minha vida se reconfigurou, como foi diferente encontrar outras pessoas, não ter mais... É impossível desver o que é visto, né? Então, ao encontro de um bebê, de uma criança, de um adulto que um dia foi um bebê, um feto, é um olhar muito diferente, né? É um lugar de muito mais aceitação, compreensão dessa pessoa e o que a minha vida realmente pôde se transformar ao ponto de eu poder estar aqui, né? E poder me sentir bem no meu próprio corpo, né? Os desafios serem somente desafios, né? Porque a vida traz desafios, mas não serem travas eternas que paralisam e bloqueiam a minha vida, me levando a lugares de conflitos. Mas é um assunto muito interessante, tem muitas coisas que a gente não aprende na faculdade, né? E que são válidas, muito válidas, por sinal, né? Uma pergunta a vocês, e eu queria trazer um comentário, né? Como vocês trabalham com o corpo. Eu quero falar que em 2011, mais ou menos, eu comecei os meus estudos no campo da traumatologia, né? E eu comecei a fazer dança também. Então, fazendo dança de salão, alguns estilos que eu precisei movimentar o meu corpo de uma forma diferente. Eu era atleta profissional até então, né? E eu comecei a ter que fazer movimentos específicos com o quadril, né? Com a barriga, com o peito, com os ombros. E, cara, em muitas aulas de dança me vinha uma vontade absurda de chorar, e eu achava que era porque eu era duro, não estava conseguindo aprender, mas eram emoções que vinham assim que, por vezes eu precisei me retirar, né? E falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro?
né? Porque era quase que incontrolável. E, obviamente, né, hoje é muito claro isso, porque justamente mexer com o corpo, a pessoa tendo consciência ou não, seja via de acesso ao corpo, que não é a terapia, a gente estava fazendo dança de salão, podem ser despertadas, né, memórias pré-natais. Eu já trabalhei com muitas pessoas que, em processos de massagem, foram desengatilhados grandes feridas pré-natais, processos de quiropraxia, porque muitos traumas se alojam em nossas articulações também. Então, realmente é um mundo novo e nem todo mundo, ou melhor, poucas pessoas, né, conhecem sobre isso. Então, obviamente, o trabalho corporal, ele é muito interessante. E o que chamou cada uma de vocês a esse trabalho corporal, né? Qual foi o chamado aí dentro? O meu... Eu sempre... O corpo sempre foi... Antigamente, né? Adolescência e tal, era uma questão estética, né? Mas o corpo sempre teve uma função, assim, me chamou a atenção de alguma forma. E, bom, a faculdade, nada de corpo, né? Só mente. E aí, quando eu fui atender, né? Então, quando eu retomei, porque eu fiquei um período fora, assim, eu fiquei meio brigada com a psicologia, né? Que é muita frustração quando você sai da faculdade e você fala, nossa, não é nada disso que eu achava que era? Como assim? Né? No sentido... Eu sempre quis clinicar, né? Então, mas quando eu saí, como chegam as pessoas? Como chega a gente para você atender, né? E não chegou, né? Então, eu tentei ter um consultório algumas vezes, até que eu desisti, fui fazer outras coisas. E aí, mas sempre tinha esse chamado, justamente o chamado das minhas questões, né? Que eu falava, não, eu preciso de terapia. Então... E aí eu fui fazer yoga, me ajudou muito, né? Então, trazer principalmente a presença, nessa questão de focar de presença, de estar aqui agora. E aí, quando eu comecei, de fato, a atender, então, as pessoas vinham com muitas queixas físicas, dores, né? E eu escutava aquilo e falava, e aí? O que eu vou fazer? Né? E aí eu falei, não, eu preciso buscar algo que tenha a ver com isso. Então, eu pensei em acupuntura, né? E aí, nessa fase, eu conheci, que hoje é meu atual marido, ele é terapeuta psicocorporal, e eu fui estudar isso. Só que estudar isso, nessa abordagem, não é teórico, é prático, né? Prático. Então, a proposta justamente experiencie primeiro em você. E foi aí que eu comecei o trabalho, como eu te falei. Quando me perguntavam, e aí, quais são as sensações? Eu falava, sensações? Sei lá, meu joelho aqui, mas eu não entendia o quanto isso era importante, quanto isso estava falando várias coisas. E com certeza eu era super congelada, né? Então, é um trabalho de descongelamento, de você ir acessando realmente, assim, só o básico mesmo, que é como que você está se sentindo nesse momento, né? Não é só aqui na cabeça, mas e aí, como é que você tá no seu corpo? Porque às vezes a gente tá conversando com alguém e a pessoa tá falando uma coisa e você tá vendo outra no corpo. O psicólogo vê isso, mas será que ele aponta isso? Ou ele consegue colocar isso para o paciente? E muitas vezes ele pode até apontar, né? Mas imagine só, algo corporal sendo somente analisado através da mente, do cérebro, né? Então, eu analiso o que acontece, é muito diferente de eu entrar em contato com a experiência que acontece nos seus vieses mais sutis. Porque eu acredito, assim, e é o que eu vejo, percebo, não sei vocês, mas o primeiro conflito que eu preciso educar muito as pessoas, meus clientes, até mesmo as pessoas que eu ensino nesse campo, é a diferença das memórias. O como a memória explícita, declarativa, ela é organizada. Ela tem uma narrativa, ela tem um começo, meio e fim. Existem fatos que eu vi, existem fatos que eu presenciei, eu narro aquela experiência. Agora, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de 2 anos para trás, né, as memórias são implícitas. E memória implícita são fragmentos de sensações, de emoções, de metáforas, de sons, de cheiros, etc., que podem ser muito fugazes, elas são muito sutis, é algo que vem e some. Então, o aprender
apoiar isso, ensinar a pessoa a apoiar e conter isso, esse mosaico dessas informações vão chegando. Só que é muito diferente daquela narrativa coerente, onde o próprio hipocampo faz parte, né, dessa construção deste tipo de memória. Então, eu acho que também é um desafio, ainda assim, porque tem muitas linhas que trazem, então assim você está fechado, a sua perna fez isso, o seu corpo fez isso, e quer dizer isso especificamente. Eu acho que tem um perigo aí, né? É rotular toda a experiência humana por aquele gesto e analisar e, inclusive, dar um rótulo, né? Quantas vezes eu não me frustrei, e eu não sei se vocês, mas, por exemplo, assim, esse sintoma no corpo, esse gesto quer dizer isso. E eu me forçar, não, quer dizer isso porque a abordagem XPTO está dizendo que quer dizer isso. Mas é muito diferente de você se apropriar do que o seu corpo está tentando te mostrar. Esse mosaico de informações, né, entre memória implícita, procedural. Que mosaico é esse? E nós sustentarmos isso, então, esses pedaços de informação, da forma como eles residem neste período, eles chegarem para terem a possibilidade de serem liberados, completados, reorganizados, né, do que somente essa análise mais mental. Como que você vê isso? O terapeuta, ele é fundamental justamente em testemunhar isso, né, para o paciente, porque como não é uma construção linear, não é uma memória linear, né, é algo que vai surgindo um pouco aqui, um pedaço aqui, então o terapeuta, ele, acho que é a função do terapeuta ir construindo essa narrativa coerente, é isso que eu acho maravilhoso do trabalho pré-perinatal, né, que essa testemunhar e ajudar a organizar com a pessoa, isso em memórias, em narrativa coerente, mas não vem como linearmente, né? Eu não vou trabalhar, hoje eu vou trabalhar, você chega na sessão com um objetivo X de trabalhar a briga com seu chefe, aí você vai parar lá no útero, né? Porque não é sobre a briga com o chefe. É sobre o que foi despertado, como você se sente, a maneira como você reage frente a como o estresse chega para você. Porque, de fato, eu entendo, né? Esse trabalho pré-natal, o que importa realmente é o hoje. O como eu continuo ainda respondendo a eventos na vida, me comportando de maneiras, às vezes, ou muitas vezes, disfuncional, mas que foram organizados por experiências tão precoces que estão muito além da minha consciência. São realmente em níveis muito profundos, de forma inconsciente, e estão lá. E o mais legal, quando a gente vai criando essa narrativa, a gente não tem uma definição, né? Vocês sabem, a gente vai construindo, vai checando, porque não tem nada definido. Como essa experiência foi organizada em você? Porque duas pessoas podem ter o mesmo gesto, mas a experiência ser totalmente diferente, e ainda que correspondam a estágios específicos, né, da gestação, por exemplo, como a implantação, a gente poderia chamar assim. Só que como essa experiência foi organizada nesse sistema e ainda continua respondendo ao mundo, né? Então, é isso que é o interessante, essa possibilidade não é analisar, mas obviamente a gente vai checar e construir, co-criar junto com a pessoa esta narrativa, e no meio dela, obviamente, tem muita liberação, nas suas palavras, né, ou haitianas, de couraças, de organização de sistema nervoso, a transformação do próprio significado da crença que começou a ser construída em experiências biológicas corporais, né? Então não é só um entendimento aqui na mente. Eu acho que isso, assim, me encanta realmente falar. Você teria algo para agregar, ou até mesmo você para continuar sobre isso? No caso da abordagem, a gente faz essa leitura porque, assim, o caráter, a formação do caráter ao longo da jornada, ela deixa marcas no corpo que levam a gente a ter comportamentos, né? Então, saber isso e ajudar o indivíduo a ter essa consciência e trazer isso para ele dessa forma estruturada, como vocês estavam falando aqui, isso traz muito alívio, porque o que assusta é você não ter controle sobre o que você pensa e a forma como você se comporta, e falar assim, mas por que eu faço isso sempre, todas as vezes? A partir do momento que você dá uma explicação, o sistema faz
pode relaxar e aí você pode realmente começar a fazer um convite. Vamos fazer um caminho diferente, né? Porque tem uma explicação ali. E aí fica muito mais fácil e a pessoa vai escolher qual o caminho que ela vai seguir. Então, isso eu acho, de uma riqueza. Obviamente que as escolhas, elas fazem parte, né? E às vezes, eu falo, o que a gente fala, o que a gente já experienciou, como deve chegar para as pessoas ali que estão vendo a gente. Então, às vezes, a gente acredita que tem algo sendo explicado, mas do que não eu falo... Não está sendo explicado. Nós aqui nos entendemos nisso, né? Sim. Porque, obviamente, acontece quando a pessoa ouve uma narrativa coerente e ela está sintonizada com a própria sensação sentida, tem alívio. Mas, às vezes, quando ela ainda está nas suas defesas ativas, por mais que ela entenda, aquilo traz muita ansiedade, porque é necessário que estruturas biológicas sejam liberadas, sejam completadas. Então, é um entendimento também das células, não é só da cognição. Sim. Porque não é um trabalho de convencimento. Exatamente. Né? É um trabalho construído. E é construído no vínculo, na segurança que você proporciona, que você faz um ambiente de segurança. E, claro, o paciente nem sempre vai se sentir seguro, mas é a função do terapeuta, né? Sustentar isso para que possa existir esse sentir mesmo. Né? E aí, quando você sente, já é outra história. Não é uma questão de convencimento. Olha como isso é bom. É uma questão de sentido mesmo. De sentir mesmo, né? Isso é experienciado pela própria pessoa. E quando a gente fala de escolhas, né? Muitas vezes, a própria organização biológica, do caráter, de comportamentos, ela foi tão repetida ao longo da vida que, em termos não só de cognição, mas também de aprendizado, sentido, a pessoa precisa ter oportunidade de aprender aquele novo comportamento, mas não é só de uma forma cognitiva. Se é um sistema que aprendeu a se organizar de uma forma hipervigilante, por exemplo, devido a vários fatores gestacionais, esse sistema não tem disponível no menu, não tem no repertório o como é estar relaxado. Ele se organizou, ele sobreviveu, ele chegou até aqui. O que pode dar de errado? Deixa eu me preparar. Né? Isso não é de todo ruim, mas isso pode, em algum momento, trazer essa pessoa a uma profunda exaustão, diversos sintomas e muitas complicações na vida. Então, a gente também, a pessoa entendeu, tem algo que foi liberado, mas muitas vezes eu percebo que este sistema, enquanto sistema, precisa ser treinado. Ele precisa experienciar isso. Mais vezes, né, porque eu tô falando isso pela questão da escolha, eu entendo, sim, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas se forçam, né, e se cobram, ou seja, deixam um sistema ainda mais ativado. Poxa, agora eu sei e ainda não mudei. Né? Esse algo tem que ser experimentado, sentido, porque não é convencimento nem da minha parte para você, nem de você com você mesmo. A mudança, eu sempre falo isso, Manuel, se tivesse um botão de liga e desliga, a gente apertava fácil. Fácil, né? Para parar de sofrer. Ter consciência é um primeiro passo. Depois vem o mais difícil, né? Que é a gente reorganizar e reestruturar tudo isso. E nós vamos passar por várias situações onde a gente vai retroceder, porque nós temos mecanismos de defesa, né, processos adaptados, que é o que trouxe o indivíduo até ali. Exatamente. Né? Então, a gente não pode simplesmente, se eu for lá e tirar aquilo dele, talvez ele não sobreviva na selva. Ele precisa daquilo. E como os clientes chegam para as nossas sessões? Eu quero me livrar dessa rejeição. Eu quero me livrar desse problema com a minha mãe. Eu não aguento mais sentir essa raiva. Né? Então, é uma falta de consciência que a pessoa tem. Olha, e eu preciso dizer, muitos terapeutas também, você que está me vendo aí, de achar que é tão simples assim. É uma técnica que vai resolver a vida da pessoa. Técnicas são muito importantes. Mas o entender a estrutura emocional, biológica, de construção, de formação de caráter, etc., é fundamental, né? As técnicas, em algum momento, elas vão ser muito importantes, né? E eu vejo muito as pessoas dizendo assim, parafraseando Jung, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma, seja uma alma. Tem lá no Instagram deles, mas não tem na prática. Né? Na prática é assim, você tem essa rejeição, deixa eu buscar aqui no meu repertório de técnicas, como você vai se livrar disso. Né? E se esquecem do que você falou, conexão, que cria segurança,
que a pessoa vai se aprofundando, né, de uma maneira segura. Porque muitos terapeutas, né, que se intitulam que trabalham com traumas, fica metendo o dedão na ferida, jogando a pessoa na cova dos leões, no vespeiro o tempo inteiro, sem um respaldo, né, sem um ritmo adequado para aquela pessoa, para ela adentrar lá. Então, isso é retraumatização. O tempo inteiro, porque você está né, você tá hiperativando algo ali que já está à flor da pele. Você não vai machucar algo que já está muito ferido. Sim, mas e se eu sou um terapeuta e acredito que uma técnica vai resolver isso e é contra-intuitivo, né? Então, se eu fosse seguir o senso comum, vamos procurar esse trauma. Isso, não exatamente. É? E eu falo para as pessoas, não se preocupe com isso. Na medida que esse sistema se sente seguro, vão aparecer. E a grande questão é o que você vai fazer, como você vai ter container, sustentar, estar com a pessoa ao longo daquela jornada. Psicoeducar essa pessoa, que é um processo que ela vai avançar, vai retroceder. E é um processo muito profundo e não é uma pílula mágica. Mas ali reside uma possibilidade de uma transformação muito mais profunda. E não tem como esquecer o que aconteceu, né? E não tem como, muitos comportamentos, eles sempre vão estar disponíveis. E aí a escolha, uma vez que eu construí no meu repertório uma nova base, eu tenho consciência disso, algo em mim pode escolher que caminho seguir. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho padrões de hipervigilância devido ao meu histórico precoce de nascimento, etc. Eu tenho padrões de fazer para mim, não é um problema, foi a minha forma de me dissociar das minhas emoções durante quase toda uma vida. Então, mas isso em algum momento me levou a uma depressão profunda, porque eu fazer e eu negligenciar absurdamente as minhas emoções, mas ao mesmo tempo, esse fazer, ele me traz habilidades que não me tire isso. Me trouxe longe na vida. Então, hoje é encontrar, poxa, eu consigo dar espaço às minhas emoções, eu consigo dar espaço à minha sensibilidade, à minha vulnerabilidade. Não preciso me defender o tempo todo. E se precisar fazer, isso eu tenho organizado de uma vida toda. Então, eu tenho esse repertório do fazer da hipervigilância disponível e existe essa construção nova. Os dois são disponíveis. Né? Porque a vida às vezes vai exigir, algo precisa ser feito. Não é o momento de dar espaço às emoções, você vai se afundar nelas. E em momentos seguros, uma troca terapêutica, principalmente com conexão, aqui é um lugar que a gente pode dar espaço a isso, né? Então, não tem como desacontecer o que aconteceu, não tem como tirar, por exemplo, as vias de comportamento de um processo de rejeição iniciado. Só que tem como essa pessoa construir novas coisas, mas não pode ser uma batalha com ela mesma. Né? Então tem uma frase que é assim, o que você falou, não é um processo de convencimento. Do terapeuta para a pessoa, dela para ela mesma. Não é tentar mudar o que eu sinto através do que eu sei. É como, através do que eu sei, de uma forma natural e orgânica, algo sobre o que eu sinto pode ir se transformando e dando lugar a outras experiências, né? Como vocês veem isso? Eu vejo na prática que justamente, né? Então, as pessoas, em geral, têm um repertório negativo muito maior do que um positivo, né? E o trabalho, a pessoa vai chegar, na maioria das vezes, se ela não estiver muito dissociada, né? Ela vai chegar falando justamente do que é ruim, né? Então, o nosso trabalho em buscar os recursos, né? Isso que eu aprendi, assim, tá sendo tão fundamental, o quanto isso dá espaço, de fato, para a pessoa poder ser na vida dela, quando ela não tá ali no consultório. Porque quando ela tá, sim, é o espaço de viver também as dores e tudo, né? Mas quando ela tá na vida dela, e aí, o que ela faz com isso? Né? Então, aprender esses recursos, como você fala, não é possível que você só tenha experiências negativas. Sim. Mas, às vezes, isso tá tão presente que é difícil achar, né? Aonde. E se o terapeuta, principalmente, se ele vivencia isso, né? E ele sabe disso, então você vai buscando esse caminho. Ufa, é uma porta, assim, não só de entrada, como de saída também, né? De o paciente sair da sessão, puxa, eu consigo estar bem, sair bem, né, daqui.
É claro que o bem não é um bem, nossa, que lindo, maravilhoso, mas é um bem conectado, pelo menos, com ele mesmo, né? E um bem, tipo, olha, eu posso acessar esse recurso, essa coisa boa que eu tenho também. Sim, né? porque justamente por sobrevivência, como o nosso sistema ele é pré-programado biologicamente, nós vamos dar mais atenção àquilo que é negativo, para que a gente possa sobreviver. A grande questão é que nós nos fixamos nesses padrões. Tem até uma frase, né? Os traumas, eles nos distanciam de nossos recursos. Então, por mais que nós temos experiências vivenciadas muito positivas, elas estão distantes por mecanismos de sobrevivência que continuam atuando nessa fixação. E é muito legal que dentre, né, e vocês testemunharam isso, essas liberações, aquilo que existe de recurso, né, de positivo, emerge, floresce ainda mais naquela pessoa. Né? Então, isso realmente me fascina, né? Mas, obviamente, a gente tem que trazer esse espaço para as pessoas, né? Vocês como terapeutas corporais, não somente de uma forma cognitiva, não é? Sim. Me lembrei agora de um caso que a pessoa tinha muito medo, né? Ela sabia que existia uma questão dela que ela precisa trabalhar, e a gente começou a trabalhar isso, ela começou a acessar. Ela ficava surpresa, né? Como que saía aquilo, porque era corporal, então simplesmente não dava para ela controlar, né? Quando a gente está falando, a gente controla meio que a gente fala. Uhum. E isso emergia, né? Então, ela foi se assustando muito com isso, né? Justamente porque ela saía das sessões e ficava muito em contato com isso, né? Então, o quanto isso fez, de fato, ela desistir. Eu tinha essa ideia na minha cabeça que era bom que ela acessasse aquilo, né, para poder liberar. Mas eu não tinha essa questão dos recursos que ela poderia acessar ali, quando ela estivesse na vida dela, né? E não só comigo no consultório, né? Então, isso foi um grande aprendizado para mim também, né? Quando eu percebi que não, a pessoa, eu sei que isso é bom para ela, mas ela não sabe disso, né? Ela acha que só vai ter coisas ruins, porque ela está em contato com aquilo. Eu tô lá, trabalhando que ela fique em contato, que ela fique presente nas sensações dela. E só vem coisas ruins ou que assustam ela. Puxa, então, o que você está fazendo comigo, né? Então, fazer essa construção é igual escalada. Você tem que fixar num ponto aqui para você poder ir num seguinte, ponto, né? Ativar, recursar. Não é só sobre procurar dores. Não. É justamente educar a pessoa. Exato. Mas não é só uma educação cognitiva. Sim. Praticar de uma forma experiencial o como ela vai sair para a vida. Porque... Até para independência. Porque senão cria uma dependência com o terapeuta. Com o terapeuta. Tem muitas linhas que fazem isso. E o objetivo... que eu acho que isso é sensacional, é a pessoa atravessar com a gente o que ela tiver que atravessar, nós estamos ali, a gente vai caminhar junto, né? A hora que ela estiver bem, ela vai caminhar para a vida, carregando tudo que foi construído ao longo do processo. Então, ela tem todos os recursos, e isso não significa que em algum momento ela não vá na vida se encontrar com gatilho. Ela vai ser desengatilhada. A vida faz isso o tempo inteiro. Exato, o tempo inteiro. Mas aí o que acontece? Como ela passou pelo processo, ela conhece a sua história e ela compreendeu, ela identificou, ok, já entendi o que está acontecendo aqui. Ela tem o recurso para autorregulação e ela consegue atravessar aquilo. Isso é de uma riqueza, né? Porque senão a pessoa fica presa ao terapeuta para sempre e ela não percebe a própria força, né? O que é lindo, eu sou muito apaixonada, você sabe disso, né? Pelo pré e perinatal. É as pessoas se reencontrarem com a sua força.
a força natural. Sim, não a força forçada. Não, Não é força, né? né? É a força ali do nascimento, é a força da vida. Da vida. É essa força, a força da vida, né? De ter escolhido estar aqui e de fazer parte disso tudo. E a força da vida, ela é fluida, né? Ela não é essa força que eu preciso me convencer o tempo inteiro que eu sou forte. Esse é um mecanismo de adaptação bastante mal adaptado. Sim. Te trouxe até aqui, mas tem muitas consequências, né? E muitas pessoas acreditam que ter força na vida é isso. Né? Assim como você se abrir às suas emoções não significa se afundar nas mesmas, ser inundado por elas e deixar todo esse processo direcionar a sua vida, né? Mas é realmente esse aprendizado cognitivo, biológico, em termos de sistema nervoso, se conhecer corporalmente também, para saber como o seu sistema se ativa, quais são os seus mecanismos, suas vias de autorregulação, né? E é um processo de fato construído, não tem pílulas mágicas. Eu acho que tem uma magia, mas não tem pílula mágica. Magia, com certeza. Tem duas coisinhas que eu queria falar aqui. E uma pergunta para vocês, né? É uma coisa que eu quero falar, outra que eu vou perguntar. Então, vou começar com a minha pergunta. Mesmo com o trabalho corporal, né, o que vocês duas estudavam, faziam antes, né, da formação de cura de feridas pré-perinatais, o que mudou no seu trabalho, se algo mudou, o que agregou, como foi, como está sendo agora ver os clientes após o conhecimento, né, do campo pré-perinatal? Tudo. Tudo mudou. Me dá algum exemplo do que mudou. Velocidade. O que isso quer dizer? Quando a gente trabalha no campo pré e perinatal, é necessário a gente ter muita presença. Muita presença. Estar, assim, completamente disponível para o cliente. Terapeuticamente, a gente faz isso, né? A gente, quando senta ali, a gente faz isso. Reich até chamava de ponte radiante. Ele chamava a presença de ponte radiante. É o que a gente faz. Mas é uma presença na pré-perinatal diferente. É uma disponibilidade diferente, porque a gente tem que estar muito atento a tudo. As sensações, as impressões, mudança de tonalidade de pele, tom de voz, um movimento, sabe? Tudo. Então, se você não diminuir a própria velocidade, você não vai prestar atenção em tudo isso. Sim, né? E de novo, eu complemento porque é estar atento de uma forma relaxada e presente. Sim. Né? Porque não se trata só, meu Deus, qual é a tonalidade, o que essa pessoa está fazendo. Mas essa própria ponte radiante, esta conexão estabelecida, né? Ela vai trazer essas informações, vai ajudar a perceber aquilo que está sendo dito nas entrelinhas, esses fragmentos dessa memória implícita, que é onde nós apoiamos, né? E até o que eu chamo dessas egressões espontâneas. Porque o adulto está agredido. Os padrões pré-perinatais estão aqui comigo e agora. Principalmente quando eu sou desengatilhado por algum acontecimento da vida, né? Então, obviamente, né? Eu concordo muito com isso. De aprender a diminuir o ritmo. Eu tenho até uma frase. Devagar é muito mais rápido nesse território. Não tem como a gente adentrar se nós não aprendermos a nos sintonizar e seguir um ritmo diferente, né? Porque senão eu vou estar o que você talvez chame de couraças, mas no modus operandi adaptativo, né? E de fato eu preciso aprender a diminuir o ritmo para captar essas informações, né? Para apoiar essa história pré-natal do cliente. E o que mais mudou? As narrativas, a gente também passa a ficar muito mais atento. Porque existem fragmentos, né, que eles trazem de história ali, que hoje já fica mais fácil para mim. Falar assim, tem algo acontecendo aqui, que não diz respeito único, exclusivamente, a essa história que a pessoa está contando. Não é sempre que a gente tem essa abertura de poder falar
né, para a pessoa essa percepção. Para alguns clientes a gente pode falar abertamente, né? Mas isso conduz a gente para um trabalho diferente, onde você começa a ter respostas diferentes. Por quê? O que acontece às vezes dentro do processo terapêutico? A gente começa a andar em círculo. A gente está sempre ali na mesma questão, no mesmo problema, às vezes com nuances muito diferentes, mas sem conseguir sair muito do lugar. Existe aquela fixação, né? Hoje, o que eu percebo, eu começo a identificar situações de pré e perinatal. E quando a gente consegue trazer isso para a pessoa e trabalhar isso, aquilo que antes estava fixado e bloqueado, flui completamente. Né? Então, isso é uma diferença muito importante, significativa para o trabalho, né? E os clientes veem essa diferença. Isso é muito legal. Sim, eles vêm e a gente nota o avanço deles também. Sim, o progresso, E você? Porque a minha pergunta é assim, você trabalhava com o corpo, você começou depois desse conhecimento aprofundado a entender mais coisas que as pessoas às vezes faziam e você não compreendia? Muito, muito. Bom, a presença, claro, né? Isso é fundamental, essa disponibilidade. E eu acho que principalmente o que acontece depois que eu conheci, né, a psicologia pré-natal, o que eu sinto nós fazemos o convite. Não é um convite verbal, é um convite que existe ali. Ele é em múltiplos níveis, né? Então, o meu trabalho ele já trazia muitas informações sobre isso, mas eu não identificava porque eu não sabia. Né? Então, hoje, além de eu conseguir identificar algum estágio ou ter essa noção do que a pessoa está falando, ela pode não ter, mas eu vou tendo mais essa ideia, né? É isso. Então, quando eu tô ali no toque e vou trabalhar, né? Ela chegou com uma informação que ela acha que é sobre aquilo que ela tá falando, e eu sei que já é algo mais. Então, eu acho que é esse convite interno mesmo, de pessoa para pessoa, né? Que é assim, olha, eu tô aqui. O que vai vir, né? Então, e aí é impressionante como surge um material pré ou perinatal, assim. É impressionante. Então, às vezes é um toque e a pessoa fala, nossa, eu tô lembrando, né, do vídeo que eu vi do meu nascimento. Já aconteceu isso comigo, né? Ou, nossa, aqui tá escuro. Nossa, parece que eu sou tão pequenininho. Pequenininho quanto? Nossa, um bebê, não um feto. Né? Isso, eu não precisei fazer um convite, olha, vamos voltar lá. Isso simplesmente apareceu. Porque eu consigo ter ler esses sinais e eu acho que é o meu convite hoje em dia também. Sim, né? e além de ler esses sinais, porque é um convite em múltiplos níveis, tem algo na sua energia que conhece esse lugar. Cria-se um campo relacional diferente, né? Porque existe espaço nesse campo relacional entre eu e você, existe esse idioma específico, desse período específico que eu comecei a falar. Então, quando esse corpo fala, esta energia fala, eu consigo entender ou oferecer o convite, eu consigo me comunicar. Então, por isso, né, é um fenômeno que acontece quando eu vou atravessando as minhas próprias experiências, não só entendendo racionalmente, cognitivamente, as pessoas, algo nelas vai se sentindo convidado e vai emergindo, né? E, obviamente, vocês vão ver, quanto mais exposto a esse material, né? E não é só de uma maneira intelectual, mas a nível pessoal, de trabalhos, né? Mais você vai falar esse idioma e você vai reconhecer, nossa, então é isso que está sendo dito aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o chinês, além de uma língua complexa, ele tem vários dialetos, né? Então tem o mandarim, tem o cantonês, etc, etc. E é uma entonação diferente entre o mandarim e o cantonês, quer dizer algo completamente oposto. Ok? Então, essas nuances, na medida que a gente é exposto, conhecendo os estágios, atravessando as minhas próprias histórias, né? Eu vou conhecendo aqueles sinais e incentivando, que talvez o corpo me mostrou, mas passaria desapercebido. Sim,
Facilmente. 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 Né? Eu me lembro do trabalho com você lá, né? O que exatamente agora as suas mãos estão dizendo? Porque tinha uma experiência, eu já estive nesse lugar, eu conheço essa sensação. E checando, né? E de repente um trabalho inteiro se desdobra a partir dali. Mas não é uma imposição, não é um questionamento racional. O corpo fala, cara, e ele fala de maneiras incríveis, ele vai trazendo uma história, mas eu só fui capaz de ouvir aquele dialeto, aquela entonação diferente presente ali, porque eu fui exposto, eu fui submetido a ela. Eu experienciei, né? Eu estive falando aquela língua, né? Isso, Então, é realmente essa analogia que eu trago. E o que mais você percebe, assim, diferente no seu trabalho? As próprias mudanças, né? Então, assim, eu realmente percebo que isso, então, esse convite, né? Às vezes, uma pessoa nem tá numa profundidade, assim, e eu sinto que vai chegando mais, numa profundidade maior, né? Num descongelamento maior. Eu me lembro de uma paciente que ela... Quando eu voltei da vivência, né? E foi surgindo esses materiais espontaneamente, ela falou assim, no final da sessão: o que as pessoas fazem nas terapias? Que não é isso. O que as pessoas estão fazendo na terapia, Soraya? Né? Eu achei essa fala dela, assim, resume muito que é isso. Então, essa mudança, o que isso, quando ela sair dali, o que me importa de verdade, assim, e aí, quando você sai pra sua vida, como é que você fica? Né? Como é que você se sente? Como é que são as suas relações? Né? E eu vejo, sim, existem muitas mudanças. Às vezes a gente percebe, é um olhar, sabe? É sutil, mas é um sutil enorme. Né? É algo que a pessoa buscou ali, ela fica, né, buscando, ela nem sabe muito bem o que ela está buscando, mas... E você olha e fala, nossa, mudou esse discurso um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, outro ali. Então, isso me motiva muito, me cansa menos no trabalho. Então, a questão de o terapeuta não ser o único recurso daquela pessoa, né? Então, o trabalho fica mais leve, fica mais prazeroso. E isso me motiva muito a continuar e ampliar até, né? Acho que mais pessoas precisam ter contato com isso. Afinal de contas, né, todo mundo passou por essa vivência. E eu, por exemplo, já achei muitas respostas das quais sequer eu havia feito perguntas a respeito, né? Sobre quem eu sou em níveis mais profundos. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é um trabalho também que, conduzindo as pessoas, existe muita riqueza para mim próprio, né? Para mim mesmo. Então, é um lugar, assim, de expansão, e eu não estou negando outros tipos de trabalho, mas eu entendo que as pessoas têm estágios da jornada diferente. Eu costumo dizer que o trabalho pré-natal não é para todo mundo, né? Muitas vezes a pessoa ela está no estágio que uma terapia cognitivo-comportamental é o que ela precisa naquele momento da vida dela e é o que vai ajudá-la. Né? Então, eu tenho muita clareza sobre isso, né? Muitos pacientes que chegam até mim, clientes, eu falo, não é o trabalho para você nesse momento. Né? Alguma coisa eu posso fazer, mas quando eu vejo que são outras linhas que eu não domino, não gosto tanto, entendo a importância, mas não fala comigo. E não é por isso que eu rejeito, muito pelo contrário, ela tem a importância dela. Vai lá, aquilo vai te ajudar muito mais nesse momento do que o meu trabalho. Então, não é um trabalho para todo mundo, porque tem pessoas que estão em estágios diferentes, têm disponibilidades diferentes interior, ok? Então, e ao mesmo tempo é um trabalho muito rico. Muito rico. O que você acha sobre isso? Expectativas. Eu vejo muito isso. De fato, a psicologia pré e perinatal, ela não é para qualquer um, né? A gente tem que ter essa consciência, porque é necessário ter uma abertura, é necessário ter um comprometimento. Todas as vezes que a gente vai fazer terapia, comprometimento é fundamental. Se a gente não tiver comprometido, o processo não vai ser tão profundo e bem sucedido como seria, né? Mas o pré e perinatal, ele vai exigir um certo nível de maturidade, né? Espiritual,
mental e uma abertura para as coisas que a gente vai experienciar e descobrir. Então, precisa ter muito claro o que você está buscando. Quais as suas expectativas? Aqui você fala de cliente ou de terapeuta? Dos dois. Eu acho que a gente pode falar dos dois. A gente pode falar isso em relação ao cliente. O cliente tem que ter isso muito em mente. O que ele quer? Ele quer algo rápido, ele quer algo breve, ele precisa de uma psicoterapia breve, dentro de uma abordagem que leve ele dentro de alguma coisa específica que ele queira. E tá tudo bem. Se em algum momento ele sentir necessidade de aprofundar, ótimo. Quer seja com a psicologia perinatal, quer seja numa outra abordagem que leve ele mais profundo. Em relação ao terapeuta, aí eu já penso assim, que todos nós deveríamos experimentar a profundidade de um trabalho nesse nível, né? Pelo menos a título de conhecer. O trabalho que você faz, por exemplo, se a pessoa, vamos pensar que a pessoa não queira participar da formação. Uhum. Mas procura um workshop, procura uma das vivências para ter o contato, para entender a profundidade daquilo, para ter a experiência. Teve a experiência, sentiu, e eu vou usar essa palavra aqui sem medo, a grandeza do campo onde a gente vai trabalhar, porque aqui a gente está falando do terapeuta, ótimo. Se isso te chamou, é para você. Porque é literalmente um chamado. É um chamado. E a gente tem que ter isso muito claro. Não é tipo assim, eu vou ali dar uma olhada e ver como vai ser. Vai se decepcionar, vai se decepcionar, vai frustrar a expectativa, né? Porque é um trabalho diferente. Então, a gente tem que ter sempre isso muito claro. E ao mesmo tempo, quando você fala assim, se o cliente procura algo breve, psicoterapia breve. Uma psicoterapia breve, não procure esse trabalho, eu complementaria. Porque eu vou dizer assim, muitos clientes chegam para mim que já tiveram muitos avanços em processos terapêuticos, mas existe aquela questão. Muitas vezes nós encontramos as suas correspondentes raízes no período pré-natal, mas eu não consigo dizer que para todo mundo é um trabalho longo. Depende muito do histórico dessa pessoa. Verdade. Por quê? Pode ser que uma sessão você resolva aquilo ali. Exatamente. 8 anos de terapia não me trouxeram uma resolução com questões relacionadas ao meu pai do que uma experiência pré-natal em um estágio específico que eu vivenciei. Que mudou completamente o meu relacionamento, o meu olhar, a minha sensação em relação a ele. Então, eu me via muito antes querendo mudar o que eu sentia através do que eu sabia, e aquela experiência não foi de convencimento, ela veio através de mim. Algo que eu não podia refutar, não podia negar, porque era sentido. E, obviamente, mudaram-se muitos significados dentro de mim, sem eu sequer ficar me repetindo, eu preciso entender isso ou aquilo em relação a ele. Então, eu também não consigo dizer... a intensidade do trabalho que é feito. Que todo trabalho vai ser longo, de jeito nenhum. Tem trabalhos que sim vão demandar mais tempo, porque depende do histórico da pessoa. Mas quando eu falo isso, Manuel, é muito mais no sentido de... por exemplo, a pessoa para chegar, para fazer esse trabalho, ela tem que ter, pelo menos, tido um pouquinho de contato com o que a gente faz. Sim. Né? E aí a gente ter esse resultado. E aí você pode me ajudar, como meu professor, a ter essa compreensão aqui agora. Uma pessoa que não tem, nunca teve contato de jeito nenhum, que não está, enfim, não sei, ela conseguiria? Essa é uma pergunta muito interessante. E eu vou contar experiências reais que eu tive. Tá. Porque eu já tive dos dois lados. Aquelas pessoas que estudaram milhões de técnicas, são professores, inclusive, de muitas abordagens, etc, etc. E eu já tive pessoas que nunca sequer pisaram num consultório de terapia, quanto mais conhecer nomes terapêuticos e o que as abordagens fazem. E esta pessoa que não conhecia nada, óbvio que não é uma regra, mas poder, pela
ingenuidade, pela falta de processos entulhados, como isso é a verdade, se aprofundar, Muito mais. terem intervenções que algo se repaginou de forma muito gigantesca na vida, do que aquelas pessoas que têm um imenso currículo, repertório terapêutico, já faço terapia há 20 anos e... Né? Isso já é um sinal. Sim. Né? O quanto de abertura existe para essa questão além das teorias. Você consegue entrar em contato com você? Então eu não posso definir que um currículo mental, né, as horas que a pessoa tem, seja fazendo terapia com outras pessoas ou sendo terapeutizada, vai determinar a profundidade dela quanto uma outra pessoa. Por isso que é um convite, quem sentiu o chamado precisa experimentar. Às vezes elas chegam assim, deixa eu ver o que tem ali. E se surpreendem. Porque o meu chamado para esse território eu já estava, na época, estudando sobre traumatologia, o que hoje se conhece como linhas informadas sobre trauma. Eu já havia estudado isso por 2 anos, que foi de 2011 a 2013, que foi quando eu conheci o campo da psicologia pré-perinatal. E para mim, cara, tem um trauma ali no nascimento. Podem haver traumas de rejeição. Só que o que eu não entendia, existia um nível em mim. Puxa, eu vou buscar isso porque vai ajudar mais meus clientes. Mas eu não entendia que existia um chamado, era um imã dentro de mim, que era algo falando assim, tem questões em você precisando disso. Só que eu só fui descobrir isso com a experiência, né? E na primeira vez que eu tive o contato com isso, que foi tudo muito novo, obviamente que me dava respaldo que eu sabia sobre traumatologia, porque era muito coerente com isso, né? Hoje as linhas informadas sobre trauma, elas são coerentes, né? Em termos de como a nossa biologia funciona. E um trabalho feito no meu nascimento, uau, o quão importante foi aquilo, porque eu nem sequer sabia que havia um tamanho daquele trauma no meu nascimento, né? E obviamente tinham mais alunos ali comigo, né? As pessoas absorvem de formas diferentes, mas voltando à pergunta, alguém que nunca fez não conhece. Será que ela é sujeito, ela é cliente, ela... Pode. Ela tem que experimentar. Ela tem que experienciar isso. Né? E às vezes uma pessoa cheia de conhecimento é um monte de entulho que não tem espaço para mais nada adentrar. Para de repente abrir. Não, entende? À medida que você foi falando, eu fui pensando nisso. Eu falo isso para você porque, assim, comigo já aconteceu mais de uma vez. E a gente está nesse campo, a gente está propenso a tomar, né, algumas lambadas. De a pessoa querer, porque ela imagina que seja de certa forma, mesmo a gente alinhando, mesmo a gente explicando, né? Talvez seja justamente esse excesso de bagagem, porque assim, não conhecia da psicologia pré-perinatal, mas tinha muita bagagem ali. E ficou longe da expectativa dela. Para mim, a gente tinha chegado num ponto que foi assim... sensacional, mas não estava alinhado com a expectativa dela, né? E aí ela ficou extremamente frustrada em relação... Isso já está falando, dizendo histórias pré-natais dela. Sim. Eu tenho uma experiência, meninas. Eu estava Mas aí não volta para dar continuidade. Mas aí você não tem alçada nem responsabilidade sobre Sim. isso, né? E às vezes também isso nós estamos sujeitos. Então eu estava na vivência pré-perinatal, que são as experiências que eu organizo, não ensinando as pessoas, mas conduzindo elas. E uma pessoa no meio de um processo, ela me disse, me ajuda. E eu perguntei, te ajuda a quê? A acessar alguma coisa, eu não estou conseguindo. Eu falei, como você está se sentindo? Ela absolutamente frustrada. Eu falei, você já está regredida. E fui conduzindo ela na própria frustração dela, que já era a história pré-natal, mas havia uma identificação tão grande profunda. E uma expectativa de como seria. E o processo já estava lá. Então também é nosso papel, e isso a gente vai adquirindo com o tempo, não é só psicoeducação. Porque era um sinal muito claro. Aquela frustração dela já estava me contando uma história pré-natal, que eu só fui apoiando aqui e ali e puf! Né? Isso aconteceu mais de uma vez. Então, assim, obviamente as pessoas têm expectativas, mas eu levo comigo, né? Todos os nossos comportamentos, eles têm resíduos dessas experiências iniciais da nossa organização para a vida. A grande questão é o quanto eu consigo enxergar, me alinhar, trazer para esta pessoa de uma maneira que tenha continente, tenha a container, seja o estágio, o momento dela de absorver aquilo, né? Isso é um processo e tanto, né? Às vezes a gente erra a mão, eu erro a mão algumas vezes,
para que a pessoa possa experimentar isso. Porque em absolutamente todas as idades, todos os seres humanos passaram por esses estágios. A pessoa tendo a consciência ou não, só que se ela tem trauma ou não, se ela tem experiências que estão influenciando ela ou não, porque são memórias muito além do que está aqui no consciente, das lembranças da infância, de como elas se organizam. Então também existe esse processo, sim, de psicoeducação e, obviamente, o processo da pessoa. Né? O processo da pessoa. Eu acho que o paciente, o cliente, ele pode tudo, Pode. né? Quando ele chega, ele pode ter expectativas e tal. E assim, como que o terapeuta vai conduzir isso, né? Exato. O terapeuta que tem que saber o que ele faz, o que ele quer, até onde ele pode ir. Porque não adianta você... a pessoa tá lá e eu não tô acessando nada. E você sabe que ela tá acessando. E você pode conduzir ela, mesmo ela achando que ela não tá acessando nada. E você já tá fazendo um belo trabalho ali. Sim, reverbera depois, tá? Quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não aconteceu nada. E mas ela sabe estava disponível. A gente sabe que estava acontecendo. Eu falei assim, fica tranquila, daqui uma semana você vai me contar o resultado desse trabalho. E aí passa e a pessoa realmente traz. Sim, e quantas vezes esse nada não é um processo de dissociação, que isso precisa ser respeitado. Esse sistema precisa de container, esse sistema precisa de segurança, onde a própria expectativa da pessoa e se forçar a querer acessar, mobiliza muito mais as defesas ativas do sistema, né? Então, é um processo de psicoeducação, né? Muitas pessoas, elas aderem a isso, na minha experiência, quando a gente encontra maneiras bem humanas, bem suaves, estratégias terapêuticas de comunicar isso, e outras vezes não, eu falo, ok, experiencia a sua vida então, né? Porque faz parte das suas expectativas. Eu posso achar que eu posso voar, e a gravidade vem e me diz, não, você não pode voar se você não tiver num avião ou num aparelho que impulsione você para cima. Você não é o Superman. Mas eu vi o filme e eu quero continuar acreditando naquilo. Ué, frustre-se mais na vida para você entender. Então também tem a parte do cliente, mas tem a minha parte, porque é um papel importante dentro de um cenário terapêutico, e eu acredito que vocês tenham isso muito claro, né? Um processo de psicoeducação. Né? E a gente tem que alinhar, e é como eu falo, às vezes as pessoas vêm com tantas expectativas, com tantas teorias, que a gente precisa se alinhar. Né? E eu posso trazer um exemplo. Então, eu estou trabalhando com uma cliente e ela trouxe a seguinte fala, está passando um momento muito delicado, e ela fala assim, não sei por que eu deixo as pessoas me afetarem tanto. E aí a pessoa se cobra ainda mais, fortalecendo os padrões de culpa e de autopunição. Me explica melhor, como assim você permite que as pessoas te afetem? Não porque a pessoa disse aquilo e eu estou mal com aquilo. Então eu disse, veja bem, não tem nada a ver com você permitir ou não permitir. Porque as pessoas, o mundo, vão trazer gatilhos. E esses gatilhos, eles não estão na sua parte que você controla racionalmente. Histórias foram desengatilhadas. Existem processos implícitos acontecendo. Então não é uma questão de você dar a permissão ou não, porque vai ser uma batalha racional por algo que está, por exemplo, reside no seu sistema nervoso autônomo. Então, as pessoas, por exemplo, vêm com esse conto da carochinha que se popularizou aí. Não permita que as pessoas façam isso com você. É muito diferente de você colocar limites, mas as pessoas vão falar. As pessoas vão fazer, mas é como o meu sistema reage. E isso, né, essas estruturas biológicas estão muito além do controle cognitivo e racional. Né? Então, eu trouxe toda essa explicação do sistema nervoso, explicando, e algo foi se alinhando dentro dela. Então, com esse exemplo e milhares de outros, também é o nosso papel ir nos alinhando, né? Hoje com as mídias, inclusive, nós estamos aqui, as pessoas têm que filtrar o que aparece ali. Né? É difícil filtrar, mas a pessoa tem que sentir no coração. O que é determinista, cuidado com isso. Será que uma abordagem, uma técnica, um braço cruzado diz a verdade sobre a pessoa? A vida é um mistério e a vida vai reservar a si os seus mistérios. Então, eu acredito que nós, como terapeutas, precisamos nos abrir, ter o conhecimento biológico de muitas coisas, técnicas, etc., mas também nos abrirmos àquilo que a gente não compreende, que é reservado ao mistério da vida. E a vida tem muitos mistérios. E aprender a se render a isso também. É uma necessidade nossa entender, obviamente,
de seres humanos, não necessariamente todas as vezes que eu entendo eu me acalmo, porque às vezes eu entendo e luto para mudar o que eu sinto com o que eu entendi. E é um processo, realmente, né, de aceitar a vida. E aceitar a vida é falar de campo pré e perinatal. Sem dúvida. Porque dos imprints que a Sem gente teve dúvida. ali, é onde começaram esses processos de não conseguir se alinhar com o processo da vida. E não é uma escolha, são as respostas adaptadas, mal adaptadas, mas que te trouxeram até a vida. Até aqui. Até aqui. Então elas não podem ser negadas, né? Elas têm que ser respeitadas. Sim. Oh, um papo muito interessante, meninas. Muito legal. Obrigado pela contribuição de vocês. Eu que agradeço. Vou chamar vocês outras vezes para a gente discorrer sobre outros temas. Espero que vocês tenham se sentido à vontade. Foi muito legal ouvir, compartilhar, né? Agregar. Sabe por quê? Eu gosto desse agregar porque eu já tenho alguma experiência nas redes e fala, cara, falei e entendi, mas eu tô tão viciado, eu tô falando do meu mundinho aqui dentro e pressupondo que as pessoas vão compreender e tudo tem que se passar nos mínimos detalhes. E ainda assim, o que chega ali, o que vai chegar para as pessoas ali vai passar por diversos filtros da própria história dela, da percepção dela. Né? E isso faz parte de nós, seres humanos. E eu acho essa conversa legal, principalmente se a gente está falando com terapeutas, né? Porque é uma profissão que isso não vai... Já tem máquinas que estão fazendo aí terapias, né? Mas esse tipo de profundidade, eu acredito que não vai existir, né? Nunca. Então, Nunca. É uma conversa muito importante, né? Para o terapeuta, assim... Fique aberto, pelo menos, a escutar, a ver outras coisas, né? Porque a gente está falando disso, de uma coisa muito maior. Então, não se fechem. Eu acho que isso é fundamental. A gente trocar. Né? Não é só trocar no nosso grupinho lá, daquela abordagem X e Y, mas é trocar mesmo com outras pessoas, e essas pessoas que são terapeutas, que atendem pessoas, né? Eu tô aprendendo muito isso aqui na formação, com vocês, quando a gente vai fazer os grupos. Trabalho de grupo maravilhoso, que eu tô super interessada em fazer, né? Porque eu vejo a potência disso também. Então, acho que essa conversa é muito, muito, muito importante. Que legal. A gente trocar. Sim. Sem dúvida. A gente entende, né? Nós temos infinitas abordagens dentro da psicologia. Todas são importantes. A gente não vê todas na faculdade, mas tem muito mais. Muito mais. E a gente tem que ser curioso, né? A gente tem que buscar aquilo que faz sentido, aquilo que conversa com a nossa alma. Eu espero que os colegas que estejam ouvindo, os estudantes de psicologia, né, que estiverem ouvindo, saber que existe esse campo, saber que existe essa possibilidade e de repente, se dispor a conhecer. Vocês vão ficar encantados como a gente fica. Depois que a gente conhece, você fala assim, meu Deus, como assim? Porque, na verdade, é onde tudo começa. Então, não tem como a gente não se apaixonar, não tem como a gente não querer saber mais e literalmente abraçar, né, a causa da psicologia pré e perinatal. Eu estou muito feliz de ter feito essa escolha, estou muito feliz de ter você como meu professor, né? E a gente poder fazer essas trocas, tanto nas formações, nas supervisões, né? Nos grupos. Muito bom. Só agradecer. E que a gente continue expandindo isso, né? A gente está falando de vida. Muita vida. Isso é muito generoso também, né? Você colocar isso aí... Um assunto difícil, né? Porque é difícil de explicar sobre isso. Eu acho isso incrível que você fala sobre isso e a gente começa... opa, né? Porque é algo muito difícil de ser explicado até, né? E essa generosidade de querer levar isso pra frente, de abrir mesmo, e não de... vamos fechar aqui num grupinho, só nós vamos ser os especialistas, né? Não,
E aí, gente, quem aceita o convite? Quem aceita o convite, exatamente, exato. né? Assim como a psicologia pré-perinatal é um campo inclusivo, né? Isso é um convite para todos. Eu, de fato, não seguro essa bandeira de vamos nos fechar aqui, só nós sabermos disso. Até porque é o que a gente falou no começo. Vamos agregar esse conhecimento ao conhecimento que os outros profissionais já têm, né? Vamos ampliar isso. Você já imaginou outras profissões sabendo desse conhecimento e tendo esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo? A humanidade muda. A humanidade muda. Porque a gente passa a ver o outro com muito mais ternura, com muito mais compaixão. Sou eu que sou muito doida, gente, que sou muito apaixonada pelo ser humano, pela vida. Às vezes eu acho que eu sou muito fora da caixa, porque eu tenho essas ideias. Mas eu acho que é sobre isso. É sobre amor. Sim. No fim, é sempre sobre amor. E, de novo, eu não trago o processo de convencimento para as pessoas, é um convite. Né? Se você aceitou, vem conhecer.